Olá, queridos irmãos. Estamos aqui agora para ruminar um pouquinho a palavra que ministrei aos irmãos no domingo, quando falamos sobre o terceiro valor de nossa congregação, que é pastoreamento. Nós entendemos como muito importante que na igreja do Senhor todas as pessoas sejam pastoreadas, sejam cuidadas, bem ensinadas, bem cuidadas de fato. E isso quer dizer que todos nós devemos ter pessoas que cuidam da gente e pessoas que nós cuidamos. Como numa família que tem pais e que tem filhos, a igreja, como família de Deus, também tem pais e tem filhos. Como eu disse no domingo, toda pessoa que entra no nosso meio, ela é recebida como irmão ou irmã, ela deve ser adotada como filho ou filha e deve crescer e deve amadurecer para se tornar pai e mãe. Assim, no nosso meio, todas as pessoas vão ser cuidadas e vão amadurecer para cuidar de outros, de maneira que não reste ninguém no nosso meio que viva isoladamente, sem apoio, sem assistência, sem ensino, sem cuidado. Esse é um valor muito importante, mas para que isso aconteça de maneira viva, de maneira orgânica e que gere alegria, é importante que os nossos corações sejam corações ensináveis, que sejamos pastoreáveis. Não dá para a gente ser cuidado se o nosso coração não é capaz de aprender e de se submeter a esse ensino que recebemos. Foi aí que nós fomos no domingo para observar essa característica na pessoa de Jesus, não é? Que é o grande pastor, o mestre dos mestres, é o próprio Deus. E ainda assim, quando se define, ele se define como aquele que é manso e humilde de coração. E ficou muito forte no meu coração nesse domingo que nós precisamos ser como ele. Nós existimos para ser como ele. O grande projeto de Deus é nos tornar semelhantes ao seu Filho, de maneira que a coerência necessária para a gente ser unido a ele nas bodas do Cordeiro aconteça. E ser como ele significa sermos mansos como ele e sermos humildes como ele. É interessante que Deus nos pastoreia e, na verdade, Jesus é o supremo pastor. Só para lembrar para os irmãos um texto muito especial sobre isso, João capítulo 10, Jesus diz no verso 11, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No verso 14 ele continua, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Então, de fato, todos nós somos pastoreados pelo próprio Senhor. O pastor é ele. Agora, como que esse pastor pastoreia? Quais os instrumentos que ele usa? Com toda certeza é fácil a gente perceber que o pastor usa circunstâncias para nos pastorear. Como, por exemplo, Deus levou Israel para o deserto e ali pastoreou aquele povo, como ministrei aos irmãos alguns meses atrás. Deus também usa a palavra, como diz em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Interessante que nesse texto o apóstolo Paulo coloca justamente aquilo que a palavra usa no Salmo 23 para definir o que é que o pastor usa, a vara e o cajado. A vara que corrige, o cajado que traz para perto, que ensina, que instrui. Então a palavra de Deus, sem dúvida, é uma maneira poderosa que Deus usa para nos ensinar, nos pastorear. Ela é alimento, como a gente tem ouvido aí nas últimas semanas, já que a palavra e o amor à palavra é o segundo valor que nós adotamos. Agora, o que eu quero enfatizar nesse vídeo de hoje é como Deus usa pessoas para nos pastorear. E como isso trata com nossa mansidão e com nossa humildade. Mansidão tem muito a ver com como eu reajo a pessoas, àquilo que acontece comigo. E humildade tem muito a ver com como eu lido comigo mesmo, o conceito que tenho de mim. E as duas coisas me fazem ou não uma pessoa ensinável. Se sou manso e humilde, as pessoas que me ensinam
com certeza vão ter facilidade para me ensinar. Mas se eu não sou manso e humilde, as pessoas que me ensinam vão ter muita dificuldade, vão ter que insistir muito. E confesso aos irmãos que tenho refletido sobre isso, eu quero facilitar as coisas para os irmãos que cuidam de mim. Quero ser mais parecido com Jesus para facilitar as coisas. Tem duas situações que para mim ilustram esse aspecto do pastoreamento de Deus através de pessoas, e eu quero lembrar isso para os irmãos. A primeira situação é a situação do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, você se lembra que o filho mais novo que saiu e se perdeu tem um momento de arrependimento e ele toma a decisão de voltar para a casa do pai. E o pai recebe ele com alegria e faz uma festa. Em Lucas 15, 22 diz assim: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Nesse momento em que o pai recebe o filho, não é o próprio filho que veste a sua roupa, que coloca um anel, que põe uma sandália nova no pé. O pai chama os servos dele para fazer isso com o filho. E eu acho muito interessante que é a história de alguém que se arrepende e volta para casa, como a gente se arrepende e volta para Deus, e volta para a casa de Deus, para a família de Deus que é a igreja. E todos nós precisamos de uma roupa nova, de um novo jeito de agir. Vestiduras falam de santidade na Bíblia. Todos nós precisamos de um anel que fala da nossa aliança com Deus ser restaurada, ser refeita quando nós nos convertemos a Ele. E fala de sandálias dos pés, que significam, a meu ver, um novo jeito de andar daqui para frente. Então, todas essas coisas que têm a ver com a nova vida no reino de Deus, aqui, segundo a experiência dessa parábola, alguém ofereceu isso ao jovem que voltou para casa. Então eu entendo e posso até identificar isso na minha vida. Como teve momentos na minha caminhada em que pessoas me vestiram de uma roupa nova. Pessoas me ensinaram sobre santidade. Pessoas me mostraram o caminho de ter uma nova prática e me ajudaram a ter essa vida com Deus desta forma e ainda me ajudam. Pessoas me lembraram da aliança. Pessoas se juntaram a mim de maneira a não me largar, fazendo aliança comigo para que eu permanecesse firme e fiel ao Senhor. Pessoas me ensinaram, me instruíram sobre como caminhar na vida cristã, como caminhar no casamento, na educação de filhos. Então, para mim esse versículo, apesar de que isso é uma parábola, é uma história que Jesus contou, para mim essa parábola tem vários princípios e um deles é esse. Se eu preciso de nova roupa, novo anel e novas sandálias, pessoas serão enviadas pelo meu Pai para me vestir, me calçar e me colocar o anel no dedo. Uma segunda situação, uma situação real, é a conversão de Saulo. Vou ler para vocês aqui Atos 9, 15 a 19, diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor quando encontrou Saulo no caminho de Damasco: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Jesus está falando aqui com Ananias, aquele irmão querido que foi enviado por Deus para encontrar Saulo e poder encaminhar a vida de Saulo a partir da conversão para uma vida na igreja. Continuando: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado, e tendo comido ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Jesus podia ter realizado toda a obra sozinho na vida de Saulo, mas não foi assim que Jesus fez. Jesus encontra Saulo, marca a vida dele, ele fica nessa condição
de estar cego, de estar aflito diante de tudo que ele tinha descoberto a respeito de si mesmo e do Senhor. E ao mesmo tempo, então, Jesus encontra Ananias e Jesus aciona Ananias em favor de Saulo e manda Ananias encontrar com Saulo e exercer o seu ministério ali na vida do nosso irmão Saulo, nosso querido apóstolo Paulo. Então isso também nos ensina. Deus pode, se Ele quiser, realizar na minha vida tudo Ele somente, mas não é assim que Ele quer fazer. Porque Ele sabe que eu teria alguma facilidade de reconhecer Ele como alguém que pode tocar na minha vida. Mas a minha dificuldade é reconhecer que pessoas podem tocar na minha vida. Às vezes o meu orgulho faz com que eu pense que as pessoas não precisam tocar em mim. Elas são iguais a mim. Mas aí é que está. O nosso Deus sabe o quanto o orgulho pode ser a raiz de nossa queda. E Ele trata o nosso orgulho. Ele trata o nosso orgulho para que a gente seja manso e humilde como Jesus, mandando pessoas para tocarem na gente. De maneira que, assim como Saulo, as nossas cegueiras, as nossas mazelas, as coisas complicadas da nossa vida não saem automaticamente pela intervenção somente direta de Deus. Sempre saem pela intervenção de Deus. Mas Deus usa pessoas. E Saulo, ainda diz o texto, teve com os discípulos que estavam em Damasco. Saulo precisava conhecer a igreja, precisava receber da igreja. E é este Saulo que se torna o apóstolo Paulo. É este apóstolo Paulo que chama de filho tanto Tito como Timóteo e compreende essa relação de que existe paternidade espiritual, existe filiação espiritual, que nunca jamais substituem o papel de Deus como nosso Pai, mas são instrumentos de Deus exercer a paternidade dele na nossa vida. Eu quero te animar a agradecer a Deus pelas pessoas que tocaram em você ao longo do tempo, pelas pessoas que cuidaram da sua vida. E quero te animar a renovar a aliança com cada pessoa que cuida de você, cada pessoa que Deus tem usado para tocar na sua vida. Identifique essas pessoas e seja para elas alguém que é como ovelha, manso e humilde, para que o Espírito Santo continue agindo na sua vida através dessa pessoa. E então você cresça, amadureça ainda mais e vá se tornando, se não já é, pai e mãe espirituais de outros irmãos. Que sejamos aquele povo, ou parte daquele povo, modesto e humilde, não complicado, não cheio de resistências, não cheio de dificuldades, mas que sejamos um povo simples, humilde, que o Senhor pode contar, que o Senhor pode ficar à vontade entre nós. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe ricamente e que esta palavra cresça dentro de você e que o Espírito Santo fique sempre à vontade entre nós ao encontrar na gente corações ensináveis, mentes ensináveis, pessoas que podem ser transformadas de fato pelo Espírito Santo de Deus. Um grande abraço, Deus te abençoe.